Várzea Grande está fazendo 158 anos. E agora vemos a esperança de um futuro melhor presente. E podemos comemorar. São avanços na saúde e na educação também, com mais vagas para nossas crianças. A valorização do nosso trabalho também está garantida. Iniciamos as obras de mais 5 creches com o Acelera VG. Temos acesso a serviços públicos que sempre precisamos. A segurança da nossa cidade também está no foco. Tudo isso dando atenção para quem mais precisa, sempre. E estamos comprometidos em regularizar o abastecimento de água para todo mundo. VG está no caminho certo, dá para ver que a mudança está presente. Nossa terra merece esse cuidado e é o que a gente precisa para ir mais longe. Parabéns, Várzea Grande. Prefeitura de Várzea Grande. Transparência, trabalho e progresso. Uau! Ô, abre alas que eu quero chegar. Chegamos, gente, é isso. Podcast, o Tchaco Pod. Que saudade de vocês, criança. Tempo, né, que você não vem aqui, Faz um né? tempo. Faz uma semana que eu estava trabalhando, né? Agora eu sou uma comadre do Brasil. A comadre do Brasil, ela faz o quê? Tem que viajar para vários estados, mostrando o nosso trabalho, a nossa cultura. E é assim que a gente faz. E hoje, aqui no podcast, né? Tá assim, iluminado, tá esplendoroso, porque tenho certeza que você está aí na telinha, né? Primeiramente, né? Que todos os deuses, todas as boas energias e vibrações caem no seu caminho, na sua vida. E que esse podcast de hoje seja inspiração para muitas famílias, muitas mulheres. E para você que está aí na expectativa de um estado melhor, de uma cidade melhor. E nós estamos finalizando, né? Cuiabá está indo para o segundo turno. Né? Mas nós temos também cidades que já deram grito de euforia, meu bem. É verdade! A folia foi boa. E aí, né, Luan, né, vai dar as boas-vindas também, porque sem ele eu não vivo, sem mim ele também não vive. Ficou desesperado, diz que a audiência caiu depois que eu não vim. Né? E ela ficou de trazer o presente de Palmas, não chegou até agora. Olha, tá, Chazeiros? infelizmente lá em Palmas, se eu trouxesse rapadura pra você, ou brinco de capim dourado, que lá que é só a isso, cultura lá. é... Cultura lá. É. Chazeiros, boa noite, meus chazeiros queridos. Muito obrigado hoje, a audiência tá lá em cima. E é como que você falou, né? Teve cidade aí que a princesa Isabel assinou a carta de alforria, graças a Deus. Fiquei feliz, você ficou feliz? Por demais. Nossa, Deus. Eu gosto de mudança, sabe? Eu gosto de coisas novas, de dar oportunidade pra gente. Eu sempre falo isso, é na cultura, na educação, é na arte. Não temos que terceirizar e nem temos que hierarquizar nada. Nós temos que dar oportunidade. Tem muita gente com força de vontade, competência. Isso é verdade. E que vem do povo. É. Né? Somente quem sofre com o povo sabe o que o povo precisa. E o povo reconheceu isso. Escolheu, né? O povo escolheu, o povo... Foram 68.760 pessoas. Várzea Grandense que estava cansado. 50,54%, ou seja... Tudo queria, sabe o quê? Dentro. Sede por mudança. De quem que nós estamos falando hoje? Quem é a nossa convidada especial? Nós estamos falando... Primeiro, mãe, cristã, advogada, ela é membro da BPW. A mulher é incrível, estava à frente de vários movimentos e ela vestiu a camisa, saía da igreja, ia dialogar com as pessoas na rua. Né? Ela matou a sede da população. Nós estamos falando de Flávia Moretti! Bem-vinda, prefeita de Várzea Grande! Nova prefeita eleita. Eleita. É muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo esse carinho. Muito obrigada por ter me chamado, me convidado para estar aqui de volta no Tchaco Pod. É muito gostoso estar aqui com a Madre Luan, também é maravilhoso. É realmente, né? Grito de euforia, né? Vamos lá. A vitória é bom, é sempre bom, mas o trabalho agora é sério, né? É complexo, nós temos que trabalhar, temos que planejar e vamos curtir um pouquinho a vitória e também, ao mesmo tempo,
começando os trabalhos como eu já estou começando. E mudança gera mudança. Mudança gera mudança. Eu penso que agora é o momento, depois de você fez todo um raio-x de tudo que precisa. Agora não dá mais, né? Pra maquiar, ficar tampando um buraquinho agora. Não, agora tem que quebrar O os buraco é ovos mais e fazer embaixo os mesmo, né? omeletes mesmo. Agora é a hora, sabe? agora, e eu não tenho dúvida que você é a pessoa que vai dar conta desse grande trabalho. A dignidade das pessoas hoje estão nas suas mãos, hoje na eu já liderança tratei. de uma mulher. Então, a primeira pergunta, qual é o sabor dessa vitória para você? É doce, né? Diet possível. Bem diet, porque perdeu 15 quilos, criança. Olha, tá uma Flávia Beauty. Não, mas assim, é doce, é muito bom ser vitoriosa. A vitória é uma somatória de trabalho de toda a equipe, de toda a coisa, mas a vitória é do povo, né? Eu falo que a vitória maior é a vitória do povo. É o povo que enxergou a necessidade dessa mudança, dessa nova era de política de Várzea Grande que eu quero implantar e quero levar dessa maneira na minha gestão toda. Entendeu? A gente não pode ficar dialogar assim, trabalhar assim, mas sempre com efetividade e resultado. E agora a vitória eu comemorei, eu curti com a minha família, com a minha equipe. Até que não curti muito ainda não deu muito tempo, né? Mas a gente está indo de acordo com a caminhada da semana, né? Fazendo as agendas, cumprindo agendas e ainda vibrando um pouquinho, parando, pensando, já fazendo as estratégias de gestão, né? Também, então estamos trabalhando já. Já está trabalhando já. Já estou trabalhando. Não teve nenhuma semaninha de descanso? Não, eu provavelmente vou tirar uma semana depois do segundo turno, porque eu quero vir para Cuiabá, né, intensificar aí o pedido de voto pro nosso Abílio, né, fazer 22 aqui, né? Nossa, e como é que vai ser isso? Entendeu? Eu venho para cá, eu vou alinhar com ele amanhã. Você acha que vai dar uma força, vai fazer a diferença? Abílio e Flávia. Sim, sempre fez, né? Por ser ele os dois fez do por PL. mim, eu faço por ele e a gente sempre foi parceiro. A minha casca de bala do PL, ele, Medeiros, e a gente vai caminhando. Junto. Esses 45 dias de caminhada que você teve aí, teve muitas pessoas que estavam do outro lado, né? Porque lá do outro lado era mais de 12 partidos, se eu não me engano, né? E aí, assim, a sua coligação era só o PL, se eu não me engano. Não, eram 4. Era PL, 4 Podemos, DC e PRTB. E hoje, depois de prefeita eleita, já teve algum telefonema? Oi, minha prefeita. Teve. Nós, inclusive, hoje até foi noticiado na rede aí com alguns jornalistas. Hoje a gente já começou as conversas da mesa diretora. Eu anunciei hoje o meu coordenador de transição, que é o Dr. Maurício Neto, advogado. Né? Ele é advogado, é muito amigo meu, confio muito nele pelo conhecimento de gestão pública que ele tem. E ele vai fazer toda essa coordenação da transição com a equipe do Calil, né, da equipe do atual gestor. E vamos aguardando agora o decreto de transição para ver qual é o número de pessoas que o prefeito vai estabelecer para acabar de montar toda a restante da equipe, né? E vamos caminhando. Você já pensou em nomes? Já pensei em nomes, mas para secretariado eu não vou falar agora, porque eu só vou fechar secretariado mais para frente ainda, no caminhar e analisar com calma. Já tenho alguns nomes, mas eu tenho que caminhar mais para frente. Uma pergunta que todo mundo pergunta assim, que faz... Essa indicação para cargos, você vai colocar pessoas técnicas, né? Porque eu vejo que você é uma pessoa bem séria, advogada. Eu sou muito assim. Não vai ter mulher de vereador coordenando o UPA de novo não, né? Pelo amor de Deus. Se a mulher do vereador for médica, né? For especialista na área de saúde, tá tudo certo. Mas o problema, né? Que o cidadão é dono de um açougue, quer ir lá para... Você entendeu? Cuidados nossos, cidadãos. Não, eu sou bem assim. A gente tem cargos que a gente tem que elencar, que são cargos técnicos, que tem que também ter a sensibilidade política, né?
E aí também tem os cargos que são políticos, né? Então a gente tem essa divisão que a gente tem que olhar realmente o raio-x do município cuidadosamente. E esse trato eu vou ter com muita calma, eu e o Tião, sentarmos e tratarmos isso. O que eu não vou... não quero, não vai ter cargo para fantasma, essas coisas não vai ter. Esquece. Eu quero trabalho, vai ter que trabalhar. Quando você colocou assim, vai ter que trabalhar. Vamos derrubar a velha política. Vamos derrubar a velha política. Derrubamos. Era esse o objetivo, de tirar a mesmice, tirar aquelas pessoas que estão ali infiltradas sempre. O que acontece com a política de Várzea Grande há quantas décadas? Fica sempre na mesma panelinha, né? Sempre na mesma mão ficava na mão da mesma família. E aí a gente não consegue crescer. Fica naqueles acertos, naqueles conchaves, naquele troca de favor daqui, troca de favor dali. E não é assim que tem que crescer. Entendeu? Não é assim que tem que fazer. Nós temos que fazer a coisa certa. É chegar ao serviço. Eu quero colocar um parente meu, um amigo meu. Ele vai fazer o quê? Qual que é a especialidade dele? O que ele faz? Né? Qual que é não tem nada. Não, cara, me dá outra pessoa que tenha, que entregue o serviço. Então, a conversa é bem essa. Tem que entregar o serviço. A mulher, vocês já viram, né? Ela é, porreta no que fala. Porque hoje eu tenho, na coletiva, a imprensa colocou que eu vou mandar a demissão em massa. Não é demissão em massa. Todos os contratados encerram o contrato em 31 de dezembro, é por lei. Todos os comissionados encerram a nomeação no dia 31 de dezembro. E depois que eu vou nomear, depois que eu vou contratar. Então, tem que ver que realmente vai encerrar por lei. E aí, eu vou contratar a minha equipe. Secretariado é minha equipe. É a minha equipe que vai trabalhar, não tem outra. Isso vai ocorrer em todas as gestões. Isso é natural, isso é de praxe. Agora, o mais importante... Isso é normal. Mas o mais importante, já quero avisar... Já ganhamos. Já ganhou. O mais importante que eu quero avisar para todo mundo de Várzea Grande, gente, corre nas casas de materiais de construção, compra uma torneira nova, que agora tem água, Graça. Amém. A água vai chegar agora. Porque a torneira enferrujou, acabou, estragou agora, né? Logo, logo vocês vão ver as novidades que eu vou apresentar aí, vai vir para a imprensa, eu vou passar a pauta. Vai ter novidades boas já da água. Eu já não vou esperar dia 1º de janeiro. Eu já estou trabalhando com o procedimento da água já desde já. Flávia, o que você me diz dessas pesquisas que foram feitas? Igual teve uma pesquisa que a Gazeta soltou no sábado mesmo, dizendo que Calil seria eleito com 69%. No primeiro turno. Né? Não, é porque lá só tem primeiro turno. Aí ele falou primeiro lá turno, não tem. Aqui, município. eles falaram Botelho aqui em Cuiabá e lá o Calil ganhava com 69%. Chegou no fritar dos ovos, Flávia ganha de Calil e Botelho não ganha nem no segundo lugar em Cuiabá. Você acha que deveria existir alguma punidade para essas empresas que fazem esse tipo de pesquisa? Porque assim, a gente aqui no Tchau com Pod, nós temos as enquetes, né? Até fomos proibidos durante o período eleitoral de fazer enquete. Sério? Vocês foram proibidos? Porque o que aconteceu? Na primeira enquete nossa, você estava ganhando e eles nos proibiram de publicar as enquetes. Não estava sabendo disso. Porque eles parou. Eles entraram na justiça para publicar, para tirar um monte de vídeo meu, do Instagram, da rede social. E aí a gente chega no dia 6 de outubro, às 5h10 da tarde, com vitória de Flávia e nem Botelho aqui em Cuiabá. Como você vê essas pesquisas? Olha, realmente eu acho que a gente precisa de uma legislação mais dura com institutos de pesquisa. Porque fazer uma pesquisa dessa, dar um resultado desse, publicar na véspera de eleição, é enganar a população. Eu acredito que se não tivesse tido essa pesquisa, essas duas últimas pesquisas publicadas que teve, eu tenho certeza que meu voto seria muito mais. Porque a gente sabe que muito eleitor fala, não vou votar porque eu vou desperdiçar o meu voto. Então, eu acho que a indução, eu sou a favor de uma legislação mais dura, até de proibição de pesquisa na semana da eleição, para deixar com que o eleitor vote da forma que ele entender melhor de propostas. Eu não vejo... De proposta, porque do jeito que a pesquisa vem, na véspera, uma semana antes, ela vem para induzir o eleitor a não desperdiçar o voto, porque a gente sabe que o eleitor não quer perder o voto.
Então, vai lá e induz o eleitor aí, até para vereador, para deputado, para todos os outros. Então, eu acho que tem que ter uma legislação mais rígida, mais dura. Mas não temos ainda, vamos ver se a nível federal é uma proposta que eu conversei com o Tião, eu e ele, da gente pedir para a bancada federal do PL fazer essa propositura de lei, porque é uma vergonha o que aconteceu, e não foi só Várzea Grande, você vê Cuiabá também, outras cidades do Mato Grosso. Então a gente precisa ter uma legislação mais dura a nível eleitoral, de proibição dessas pesquisas, e se não pode proibir pesquisa, de divulgar, nós temos que, pelo menos, ter uma normativa mais rígida de punição numa pesquisa equivocada. Só que eu sou mais a favor da proibição de pesquisa na semana da eleição, para deixar o eleitor livre no consenso dele. Porque até mesmo porque quem é soberana são as urnas. E outra coisa, a pesquisa, a melhor pesquisa do povo, quando me perguntava assim, mas você está no segundo lugar, eu estava entrando para a votação, uma jornalista veio me perguntar, você está em segundo lugar, o que você vai fazer para virar o voto, para fazer a virada? Eu olhei para ela e falei assim, minha filha, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na campanha. Tudo que eu tinha que fazer na campanha. Tudo. Eu me apresentei para o povo, eu criei uma imagem minha, né? Porque eu tive que ser sempre o padrão verdinho, rabo de cavalo, sempre o padrão para o pessoal me identificar. Porque você sabe que as pessoas têm que ter identidade, não é? A identidade visual. Sim. Eu fiz a minha identidade visual, eu mudei, né? Porque eu era Flávia, advogada, de terno, de camisa, tudo. Eu mudei minha identidade visual para poder me identificar, para o povo me identificar. Então, para me conhecerem. Então, assim, realmente é um trabalho árduo que foi feito durante esse período da campanha eleitoral. E eu vim nessa caminhada árdua, realmente. E eu fui para o povo. Então, a melhor pesquisa, comadre, vamos lá, é a pesquisa do povo. Eu ia para a rua 22, ia para a rua 22, eu não me engano também. 22. Eu via carro com adesivo do Calil, o cara fazendo lá de dentro do carro, 22. Só pegando combustível. Eu falei, meu Deus do céu, tem vídeos, tem tudo. Então, efetivamente, eu falo para vocês, a melhor pesquisa do povo. Não tem jeito. E a voz do povo, né? Como diz, é a voz de Deus. Então, você conseguiu vencer um sistema que há muito tempo... a velha política, né? Eu estou entrando numa nova era. Uma nova era de política em Várzea Grande. Eu quero consolidar essa nova era de política de Várzea Grande. Eu não aceito corrupção, não vou aceitar com Chaves. Vamos trabalhar em prol da população, da governabilidade, da eficiência do resultado. O bom é que também a Câmara teve uma renovação, né? Teve uma renovação de vereadores. Teve. E isso também eu acho que virá te ajudar. Porque Sim. no Partido PL foi 3 que entrou. Teve também uma renovação boa. Eu não fiz a percentual de renovação da Câmara. Mas os vereadores têm me ligado, têm conversado. Hoje teve reuniões também com os vereadores. Então eu estou nessa linha, hoje conversando. A nossa audiência aqui está lá nas alturas, ó. Sério? Muita gente. Instagram, Facebook, o YouTube, ó. Nós estamos com mais de 5 mil pessoas ligadinhas em nós aqui. Agora todo mundo fala, não é minha prefeita, é mamãe, ó. Mamãe. Flávia, nessa caminhada sua dentro da Várzea Grande, você percorreu todos os bairros da Várzea Grande. Mas quase todos, né? Nem todos eu consegui. Mas qual, assim, que foi uma cena que não saiu da sua memória e assim que você te deu mais força para você trabalhar e que você agora quer fazer a mudança dentro desse bairro? Qual foi aquele bairro que você chegou que estava bem precário e você fala assim, Luan, isso ficou marcado para mim? É uma região que ela é invadida, ela é uma posse, né? Os moradores invadiram uma área lá em Várzea Grande, uma área particular, é uma invasão chamada Terra Prometida. E lá a situação é de extrema pobreza. E nessa região que eu estive, o ano passado, que eu visitei, que eu vi algumas famílias, e ali eu decidi, naquela vez, lá no ano passado, aceitar o pedido de pré-candidata. E esse ano eu voltei lá.
recentemente, acho que nessa última semana, eu quis voltar lá. Eu falei, eu quero voltar lá. E aí eu voltei e vi a situação pior. Mais famílias morando em barraquinhos. Era uma situação bem com esgoto a céu aberto, assim, com lixo para todo lado, morando no lixo. Então, uma região muito, muito, muito. E aquilo ali, até tem um vídeo no Instagram que eu fiz os meninos me filmaram eu fazendo essa reflexão lá andando. Que foi ali que chama Terra Prometida pelos moradores. Não é? É no final do parque da 31 de março. É bem carente, bem completo. Tem famílias estruturadas, umas estruturadas, outras não. Mas é uma região que precisa ter um zelo, um cuidado melhor. Como também o Serra Dourada também, que tem famílias bem humildes, simples, que precisa ter mais zelo, mais um olhar mais sensível, né? Da prefeitura. E vai ter da prefeita. Cadê o leque? Emocionado. Olha, eu fico olhando pra mamãe. Porque é isso que as pessoas precisam, sabe? É isso que eu vejo das políticas públicas, sabe? O acolher, sabe? Quando eu vou para ser atendida num órgão público, eu quero ser bem recebida. E eu tava lá nessa Terra Prometida, pra você ter uma ideia, eu vou te contar a cena. Cheguei, tinha uma mulher que estava acabando de montar o barraco dela. Montar o barraquinho dela. E ela estava chorando, desesperada, triste, porque ela tinha deixado a casinha dela. Ela era uma mulher que tinha sido acidentada, ela não mexia o braço. Ela tinha perdido o movimento do braço, porque ela não teve atendimento de fisioterapeuta, nem de cirurgia quando ela sofreu o acidente. Ela não consegue trabalhar, ela só mexe uma mão. E ela veio me contar. Olha, eu tive que sair da minha casa, que eu não consigo pagar aluguel. Né? Eu tinha sido sorteado na casa da habitação lá, das casas que teve recentemente entrega, mas eles tiraram o meu nome da lista, colocaram outra pessoa, e eu agora estou aqui no barraco, vim para cá pegar esse espacinho aqui. O pessoal que está me ajudando a montar, porque eu tenho deficiência. Muito triste. Ela chorava, eu abracei ela. Falei, não, nós vamos mudar a sua realidade. Calma que nós vamos mudar a sua realidade. Não se preocupa. E até quero voltar lá essa semana, porque eu sei que muitos ali precisam dessa esperança de mudança. Entendeu? Então é isso. E esse é um dos casos que a gente presenciou, conheceu. Né? É, um dos casos. Num extremo, mas a grande hoje já, né? Não, teve vários que eu presenciei, várias situações, registros, tem vários. Ó, a nossa audiência tá mandando mensagem aqui, quem tá mandando aqui é o Marcelo. Luan e comadre, eu tinha uma empresa na Várzea Grande. Quando que essas raças infames estavam lá, tirei minha empresa e fui para Cuiabá. Com o Tião e Flávia, estou arrumando outro barracão para me voltar para Várzea Grande. Venha, pode vir. Vai voltar a ser a cidade industrial de novo. Pode vir, Várzea Grande está de portas abertas. Vendo, isso é bom. O Lázaro, lá do Jardim Eldorado, tá mandando assim. Lázaro. Boa noite, Luan, boa noite, comadre. Manda um abraço para a doutora Flávia e pergunta para ela se ela vai dar um apoio à doutora Marisete na chapa da OAB em VG. O povo já quer o apoio. Olha, vocês é ligeiro, né? Esse povo não existe. Marisete é colega sua de profissão. Mas eu não sei se ela vai ser candidata na OAB. Eu não conversei com ela depois das eleições, né? Eu devo conversar com ela, não sei como que tá a articulação da OAB Várzea Grande. Eu ainda não tomei pé disso, né? Calma, né? Que eu tô saindo de uma eleição, né? Você foi presidente da OAB da Várzea Grande? Eu fui 12 anos diretora, sendo um mandato vice-presidente e mais 3 mandatos como presidente. 12 anos. Bem lembrado. Você toma posse em janeiro, né? Dia 1º de janeiro. Então, gente, calma. Né? Aguenta as pontas, não adianta cobrar nada nesse momento, né? Porque ainda tem uma gestão que está finalizando o seu trabalho para entregar a casa organizada, né? E aí sim que você vai fazer todo um trabalho, né? Você vai cavucar tem muita gente coisa. Que tá falando, mas você vai fazer uma CPI. Na verdade, eu tenho... Porque você está pegando... eu tenho convicção que eu tenho que saber a realidade do município em todos os... Como que está. Um diagnóstico meu.
Então, para fazer esse diagnóstico, o que a gente faz? A gente faz uma auditoria, né? Auditoria. Uma auditoria, nós vamos contratar uma auditoria externa para poder fazer, para poder levantar, né? Abre a Porque caixa. hoje não tem muito o que se esconder, tudo tem que ser publicado, é tudo online, Portal da Transparência. portal da transparência, mas a gente vai fazer uma auditoria para levantar mesmo as necessidades contratuais, as necessidades de contratuais de serviços, né? Às vezes não precisa, então a gente vai... Então, para mim conhecer, eu preciso de uma auditoria. Um levantamento técnico, diagnóstico com uma auditoria. Então, assim, não achando... Eu falo assim, é o mínimo que eu poderia fazer. Para mim, realmente, tem um raio-x do município, né? Não dá para chegar lá e começar do zero. Aqui começa tudo de novo aqui. Não. Vamos ver tudo para poder a gente começar a caminhar. E o que deu certo, e planejar, né? E planejar. E o que deu certo, vamos certo, melhorar. O que é preciso, o serviço que é Lógico, necessário, podemos vai negar continuar. que teve O que não histórias, não né? é. Entendeu? Várzea Grande está fazendo 158 anos. E agora vemos a esperança de um futuro melhor presente. E podemos comemorar. São avanços na saúde e na educação também, com mais vagas para nossas crianças. A valorização do nosso trabalho também está garantida. Iniciamos as obras de mais 5 creches com o Acelera VG. Temos acesso a serviços públicos que sempre precisamos. A segurança da nossa cidade também está no foco. Tudo isso dando atenção para quem mais precisa, sempre. E estamos comprometidos em regularizar o abastecimento de água para todo mundo. VG tá no caminho certo, dá pra ver que a mudança tá presente. Nossa terra merece esse cuidado e é o que a gente precisa para ir mais longe. Parabéns, Várzea Grande. Prefeitura de Várzea Grande. Transparência, trabalho e progresso. O bom da mulher é esse cuidado que a mulher tem, né? Ela não vai chegar ali e fazer, tira tudo. Não, ela vai ter que alinhar, ver tudo o que está acontecendo para tomar essas decisões. Luan, né? eu sou muito prática, e o Tião também eu e ele sou muito objetivos, nossas reuniões pontuais. Tum, 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 tum. É prático. É prático, pontual. Mas eu gosto de planejar. Tá aí exemplo da minha campanha. A gente sentou com a equipe, você vai fazer isso, da mobilização, nós vamos ter tantas carreatas na semana, tantas agendas, tanto você faz isso, você cuida da agenda aqui, você cuida desse daqui, você cuida desse, isso daqui é mídia, isso daqui é... Cada um fazendo o que foi planejado. E aí deu o resultado. E eu falei assim, eu tô livre, eu vou conquistar voto. E é isso que aconteceu, por isso que deu certo. Então, o planejamento é essencial para a ação. Então, quando você planeja e vai vendo o que precisa e mudando, porque no meio do caminho, às vezes, tem que mudar a rota. Correção de rota. Não deu certo aqui, vamos corrigir a rota. Então, é isso que é planejamento. Então, é dessa maneira que eu quero tocar a Prefeitura de Várzea Grande. Uau! A galera bateu o leque. Não, mas é isso. Se a gente inicia uma nova jornada, tem que saber a realidade. É verdade. Para mim intervir nela, tem que saber quais são as, Como que eu vou as chegar peças que eu abrir preciso abrir mover. como que eu só vou ficar pagando que já tem contratado? Isso é verdade. Mas as suas propostas continuam. Seguinte, aquelas propostas que foi feita. Sim, eu sei que tem vários contratos A prioridade? que vão encerrar em dezembro, que eu vou precisar fazer, inclusive, talvez a Aditivar, licitação, sim. às vezes fazer um aditivo temporário, até montar outra licitação, eu já sei disso. Então, eu tenho acompanhado a questões contratuais de serviços, principalmente serviços essenciais. Então, a gente tem visto isso, vai ter que ter. Mas a sua prioridade é o saneamento, é a água. Água. Esse- Olha, a gente tem A priori. 5 vertentes essenciais para trabalhar na Várzea Grande. Água, saúde, transporte, educação. Né? Aí a questão aí vem questão de multas, que eu também quero realinhar esse contrato desses radares na Várzea Grande, ver o que está acontecendo, como que está sendo pago. Esse daí vai puxar, porque
é muito radar, não dá nem pra você andar na cidade mais. Piscou, multou. Qual a necessidade, né? Nesses 45 dias você deve Tem ter levado lugar- uma multa, né? Porque, querendo ou não, a gente anda com Vai uma chegar. reunião pra outra, né? Vai chegar, né? Vai chegar. Correria. Durante seu período, assim, que eu acompanhei pouco, mas eu acompanhei, você fazia mais de 5 reuniões numa noite, né? Num dia. Ou tinha Fazia mais? mais. E da onde Bem você mais. tirou essa energia? Porque eu via você, Flávia, você parecia que tava uma menininha de 12 anos, corria, dançava de um lado e tome. A sua mãe tava do lado. Ali. Não, minha mãe, mamãe mora em Cuiabá, né? Ela fica na minha casa, vai pra Cuiabá, volta, mas ela não. Mas não, faz assim, sempre cobrando. Toma sopa, toma um guaraná ralado, toma um carro. Meu marido Cuidava, cuidava, meu filho, minha mãe, Não todo aguenta. mundo ligando. Né, a equipe sempre andava com proteína pra mim e tal, eu sempre comendo dentro do carro, mas eu não parava mesmo, isso eu não parava. Até brinquei de ontem pra hoje, falei, nossa, mas tô tão calmo, só em reunião, eu quero ir pra rua. Teve uma reunião mesmo que a gente tava no Parque América, ali atrás da Coca-Cola, que a reunião começou às 22 horas, que você foi chegar na reunião e o povo, todo mundo esperando, você já chegou dançando. Eu falei, mas gente, aonde que Flávia tira essa energia toda? É o povo, Ainda- né? É o tio ainda energia. A fazia- endorfina, né? A gente vai no pique, eu tenho muita energia. Eu sou assim, sempre fui assim, e desde o começo fui. E aí vai pegando o pique. O meu marido e o Tião falava bastante. Meu Deus do céu, lá vem ela. Onde que ela arruma tanta coisa, né? Tanta força. Mas é gostoso. Eu levei a campanha muito leve, eu acho que isso que foi. Eu levei essa caminhada minha muito leve. Ia para um lado, ia para o outro, fazia isso, fazia aquilo. O Tião também. O Tião falava assim: tem caminhada lá no Cristo Rei. Eu falei, mas eu já fui nessa avenida, Tião. Você já foi? Já fui. Então muda, vai para outra. Aí eu mudava. Ele nem sabia que eu já tinha ido. Sol a sol. Passeata, né, caminhando. De manhã, à tarde, à De noite. manhã, à tarde, à noite, a gente caminhava. Reuniões. Aí tinha entrevista, cobria entrevista, saía da entrevista, ia pra rua, da rua. Quer ver? Vou contar o dia como que era. Geralmente entrevista de manhã, né? Na Sim. rádio, na televisão, pela manhã. Então saía de manhã, entrevista, tomava um café da manhã na rua, escolhia um botequinho, Pão de queijo com pão café. de queijo com café na Várzea Grande, em qualquer lugar, parava ali, tomava um café, já conquistava a volta ali. Sim. Aí já ia para a entrevista, se era Cuiabá ou Várzea Grande, geralmente Cuiabá, vinha para cá. Aí terminava a entrevista, já tomava o segundo café da manhã. Aí geralmente tinha uma reunião numa empresa, 8 horas, né, 7h30, 8 horas, tinha uma reunião, já ia para essa reunião na empresa, geralmente eram 2 reuniões em empresas grandes, né, frigoríficos, distribuidoras, a gente fazia autopeças, fazia reuniões internas. Dali saía, passeata na rua. Aí caminhava até 11 horas na rua. Acabava ali, aí almoço. Almoço eu sempre me peguei de almoçar em casa, porque eu sou bariátrica. Aí o almoço, depois do almoço, bora gente, vamos pra rua fazer visita. Aí eu já ia pra rua. Fazer visita, andar. Aí, quando era 5h30, tinha panfletagem em semáforo. Aí eu ia, ou trevo, né? Ia pro trevo do Lagarto, pro Zero, ou ia pro trevo do Lagarto, ou ia pro... Lagarto nós não fomos, não. Fomos lá do São Mateus só. Ou ia pra Júlio Campos, ou ia na frente do Biglar. Aí a gente panfletava. Já era de tardezinha, no shopping, na frente do shopping, eu panfletava nos carros. Aí eu E a ficava panfletando no receptividade era carro. aquela. 98%, 95%. Tamo junto. Tamo junto, buzinava, aí eu fazia 22, era isso. E aí passava esse horário, 7 horas, começava as reuniões da noite. Aí era tudo, até as 10 da noite. Até as 10. Aí depois das 10, saía com a equipe para comer um lanche. E ainda ia sempre num lugar novo, né? Sempre num lugar diferenciado para que o povo, outras pessoas me conhecessem. Aí tomava um lanche, comia uma janta e ia para casa assim que dormir. vai ser a prefeita?
É assim que vai ser acessível, prefeito. para conhecer todas as classes, discutir projetos, atender desde lá a cultura, por favor. Por favor, eu levando a cultura para a pasta do turismo. Eu vou levar a cultura para a pasta do educação, turismo. esporte e lazer. Então, você vai estar sempre, né, em pequenos empreendedores, mulheres, idosos, você vai estar aberta. Eu estou aberta. Mas, assim, o que mais me... eu fico ansiosa agora é já montar a equipe e começar a trabalhar, né? Mas eu tô... Imagina. Calma, Flávia. Você está com sede, né? Ainda bem que agora tem água. Desacelera um pouquinho. Vamos com calma. Mas tá legal. Então, você viu como que era o dia? Era assim. Muito, né? E nesse período todo, esses 45 dias, seu marido te acompanhava várias vezes. Várias vezes. Como que ele tá? Ele dormiu, marido da Flávia, e acordou o primeiro damo da Várzea Grande. Como que ele tá? Na verdade, hoje a gente tava olhando um pra cada do outro e falou assim, nós não comemoramos ainda. Eu e ele ainda não comemoramos. Porque é tanta gente, né, que chega, que vai à noite. Claro. Ontem à noite já chegou amigos lá em casa, tal, tudo, família. Então a gente ainda não... Porque assim, eu falo que o que teve, que segurou na sua mão, assim, porque tem um dia Foi que ele. chega em casa, que a gente chega meio pra baixo, Mas é o né? apoio, né? É importante. Esse apoio. Assim, Foi ele. Só que Apoio. na campanha a gente ficou muito distante, porque ele ficou resolvendo outra parte da campanha, porque ele é tesoureiro do partido, né? Então ele ficou resolvendo outras situações financeiras da campanha e eu fui para o outro lado, né? Então a gente chegava à noite, às vezes ele já estava dormindo, às vezes eu que já estava dormindo. E de manhã, às vezes eu acordava primeiro, assim, geralmente eu acordo mais cedo, acordava primeiro E já ia, já. Aí encontrava na hora do almoço. Teve algum dia, assim, que você pensou em... Falou, meu Deus, por que eu fui botar meu nome nesse negócio? Será? Nunca. Não combina. Acho que não combina com ela. Nunca. Sempre você teve essa... Nunca pensei em desistir, nunca pensei em falar, meu Deus, onde eu coloquei? Não, porque eu sabia. O dia que eu decidi, isso eu falei muito sério, o que eu decidi, está decidido. Eu decidi ser prefeita. Eu decidi ser prefeita. E eu não vi isso como... Acabou. Eu não vi isso... Eu decidi ser prefeita. Quando você esteve aqui no podcast, em nenhum momento eu vi você com vingança, com é questão de honra. Não é você não entrou questão de com honra. essa de guerra. Não é guerra. Todas as respostas que eu dei publicamente para que os ataques que eu recebi, foram respostas dadas publicamente por ataque que eu recebi. Entendeu? Se você está sendo atacada, você se defende. Se defende. Você responde. Não posso ficar quieta. Então, os ataques, para mim, que vieram, eu respondi. Ou tem ataque que veio que eu nem respondi. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, é bem por aí. Agora, que a gestão pública, eu não tenho não fiz uma campanha de perseguição. Eu fiz uma campanha de verdade, de levar a verdade para o povo, de mostrar a verdade para o povo. Gente, acorda, desperta, e graças a Deus acordaram. Desperta. Eu cansei também. Eu chegava nas pessoas, as pessoas falavam assim, não quero nem saber de política. Não quero nem saber de política. A gente entrava numa lojinha, lá no Mapim, nem entra. Eu lembro que eu entrei numa clínica veterinária, a pessoa falou assim, não quero nem saber de política. Eu falei, me dê 5 minutos. Você insistia. Eu insistia. Que lindo. Eu tinha umas pessoas que andavam na frente e falavam assim, não entra aqui, que aqui é Calil. E eu falava assim, não, mas é lá que eu vou entrar. E eu entrava. Não era recomendado eu entrar. Mas eu entrava. Mas eu entrava, eu insistia. Eu entrava, sentava com a pessoa, falei, por quê? Isso. Então, assim, a Flávia, eu comecei a convencer. Mas isso é ensinar também as pessoas a serem políticas, a serem politizadas, porque... Nós precisamos ser politizadas. Não é o fato de eu já ter um partido ou um candidato, não quer dizer que eu não tenho que ouvir o outro candidato. Justamente, a gente tem que mostrar que a pessoa tem que ser politizada, tem que estar na política, porque é a política que vai mudar a realidade dela. Aí ela vai, não quero política, mas vai reclamar que não tem água. Não tem água. Então, ela tem que saber de política. Então, as pessoas têm que se convencer que a política faz mudança na vida, nas nossas vidas, no dia a dia. Então, foi por isso que eu vim para a política, me coloquei meu nome na política, e é por isso que eu quero fazer.
que outras pessoas se despertem de participar da política. Pessoas, principalmente pessoas do bem, pessoas que querem fazer a política do bem, a política de resultado. Não é que a política do mal e do bem, mas assim, a política de resultado, de fazer o serviço público acontecer. Entendeu? De fazer um desenvolvimento acontecer numa cidade, como Várzea Grande. Então é isso. E aqui a cidade está tão precária que uma coisinha que você fizer já vai aparecer a diferença, né? Porque eles deixaram chegar, o poder público deixou chegar a coisa numa situação que eu falo, ó, tem a audiência nossa. Olha, eu venci, com a vitória você já está vendo que o pessoal já está querendo vir. Então você vê só eu ganhando a eleição. Então faz a diferença. Quem quer fazer a diferença Ontem faz. mesmo não foi publicado em rede estadual, nacional, um dos assessores do Calil, da parte da imprensa, lá, o William Sidney, né? Nervoso, fez um vídeo lá falando, olha vocês, servidores traíra que votaram na Flávia, papá, vai procurar emprego no Cine. Ele já estava nervoso ontem, ameaçando o pessoal. Você falou de auditoria, o Thiago Rondon, ele mandou assim, prefeita, não fala muito de auditoria, porque senão vai ter secretário já pulando na ponte hoje à noite. Pois a Várzea Grande tá terrível. Não sou eu que estou falando de auditoria, porque eu quero conhecer as contas públicas do município e efetivamente os serviços necessários. Não é uma perseguição, É um dever. não é uma caça às bruxas. É um dever. E sim para conhecimento real do nosso município de Várzea Grande. Claro. Isso é verdade, tá vendo? Eu até imagino, ó, vamos lá, vamos... Agora, se tiver coisa errada, Vamos arrumar. aí vai ter que caminhar para o Ministério Público, né? Aí vem o Ministério Se tiver coisa errada, aí nós temos que... Eu vou fazer o certo, o correto. Sou advogada e sei o que eu devo fazer como prefeita. Tem muita coisa ali, né? Muita coisa pra organizar. Eu Pra falo que ali ver. 6 meses a 1 ano, você vai estar só organizando a casa. Os organizando primeiros pra- 100 dias, É o, né? é o terceiro Entendi. colégio eleitoral. Segundo colégio né? eleitoral Do estado de Mato maior Grosso. do estado de A Mato situação Grosso. que você vai pegar essa prefeitura, eu falo assim, tem que estar com muito joelho no chão, muita oração. Porque o povo fez o que fez nessa Várzea Grande, né? Era show de patati patatá por 5 milhões, era uma coisa demais. E comadre, E aí, ó. a comadre 2 mil pra ir lá na Várzea Grande. Patati veio por horrores. Que 2 mil, não ganhei nada. Carlinho, Charles Brown, um monte de coisa que esse povo Tem os fizeram, né? contratos. É o que eu tô te falando, é revisão de contrato. É muita Superfaturamento. É muita essas coisa. coisas difíceis mesmo. Complicado. Hoje, o que E a você... audiência tá boa? Olha, gente, nós estamos... E o pessoal não para de fazer pergunta, não dá nem pra gente botar tanta pergunta, porque tem perguntas aqui que, olha... Estão perguntando muito aqui, disseram que hoje tiveram uma reunião entre o seu vice-prefeito com Jaime e Tião. Isso Não, é Jaime bonito ou não. Jaime não participou de nada. Ah, então só foi o Tião. O Tião com os vereadores, eu participei em casa, né? Eu sabia de tudo, assim, Sobre a mesa sobre a mesa que foi diretora. falar. Sim, sim, sim. Então, Diego Souza, você que tá mandando as perguntas pra saber, então Jaime não estava, tá? Você que gosta aí da audiência, que tá aí na audiência perguntando, porque muitas perguntas estão vindo aqui, ó, e eles estão perguntando se já teve um Nós jantar conversamos entre com vocês. vereadores. Só com vereadores. Vereadores. Só. Entendi. Referente à mesa diretora. Misericórdia, tem uma Bíblia aqui pra você. Depois eu consigo ver? Consegue, a gente fica tudo... Eu já não consigo responder, né? Mas É muita coisa. Ó, Não, meu WhatsApp... a Amanda Eu não mandou consegui assim, responder. Prefeita Flávia, sou servidora pública e eu era ameaçada em voltar na enquete do Tchacompod para o prefeito Calil, senão eu seria dispensada do CRAS. Mas na hora da urna era só eu e você, por isso eu dei 22 para melhorar a Várzea Grande. Agora você conta, né? Agora que tá lá, agora fala chamando amanhã exonerada, bichinha. Ô, Jesus. Mas se ela é concursada, servidora Não, concursada... é livre-arbítrio, né? Ele não pode fazer nada A com Josiane tá falando aqui, ó. Prefeita Josiane Flávia, Campos? na Aparecida. Não sei se- Prefeita Flávia, eu votei em você porque acredito na mudança. VG merece melhorias e eu acredito que tudo vai melhorar.
Agora, o Augusto Paes falou assim, fala pra Calil entregar a chave logo. Eu falei, calma, dia primeiro. Larga de ser apressado, Isso não Guri. pode acontecer, não? Ele pode ir lá e falar, não, eu não quero ficar mais, eu já vou entregar. O Tiagão, boa noite, prefeito. Ele pode renunciar, né? Eu gostaria de Aí saber... entra o vice, né? O Tiagão tá perguntando, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma proposta quanto à segurança pública do município. Parabéns pela vitória. Temos, a Pra gente todas tem, as né? áreas, né? Você vai pensar a em segurança tudo. pública. Nós temos a zomateria aí, tem uma questão das câmaras de vigilância do Estado, Vigia Mais, aumentar a segurança, a questão da inteligência, né? Em Várzea Grande, para poder entender melhor como que está funcionando a criminalidade em Várzea Grande, mas nós temos várias propostas, aumentar a efetivo, ampliar a guarda municipal, no sentido de equipar melhor e poder colocar mais guardas nas comunidades, nas escolas, nos bairros, entendeu? Para a guarda fazer aquela segurança efetiva também da região, junto com a Polícia Militar, claro, porque a gente tem a guarda e tem a Polícia Militar. Principalmente. Só que a Polícia Militar é competência do Estado, mas eu tenho certeza que o Estado vai, diante do diagnóstico necessário, Mas é vai parceria, investir. né? É parceria. Polícia com certeza. Civil, você vai trabalhar com a base. Flávia, a galera tá perguntando aqui, o Maxwell Silva, vai ter carreata da Vitória? Estou esperando a festa da posse E a dessa festa mamãe. da posse dessa mamãe? Vai Dessa ter mamãe. carreata? Não, nós não fizemos carreata no dia 6, no dia das eleições, até porque todo mundo ficou ali no comitê e todo mundo queria tirar foto. Tirar foto minha, tirar foto. Então eu fiquei ali recebendo a população, acho que foi 4 horas de fotografia, de selfie. Todo mundo, eu tive que ficar numa caminhonetinha em pé. E o pessoal chegando perto para fazer selfie, tirando foto. E aí foi indo, né? É assim. Então eu não fiz a carreata da Vitória. Não sei se vou fazer, nem pensei. Ele perguntou nisso. 30 vezes, né? Aham. Ele tá perguntando, vai parando de perguntar. O Mato vai não vivo escolhendo. Meu Deus. Eu sei que a prefeitura tem um déficit muito grande de servidores, principalmente na saúde e na educação. Na sua gestão, você pretende fazer o concurso público para essas duas Sem áreas? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que dar oportunidade para o cidadão varzea-grandense participar de um concurso público e estar efetivo com uma garantia, com uma segurança jurídica dentro do órgão, dentro da prefeitura de Várzea Grande. Só não dá para ficar tudo contratado, tudo com medo de ser mandado embora, que tem que isso, tem aquilo. Não. Temos que dar garantia e segurança jurídica. E a melhor coisa que tem para o serviço público acontecer com efetividade é o servidor público concursado. Porque ele vai ter metas, vai ter carreiras, vai ter... tem o plano, o estatuto dele para cumprir, para ter enquadramento, para crescer dentro da prefeitura na carreira dele, o plano de carreira para crescimento. Isso é importante no município ter o concurso público. E hoje a gente tem 30% de concursado com 70% de contratados e DGAs. Então nós temos que equilibrar essa balança ou até invertê-la. Isso, legal. Sim. Eu sei que tá todo mundo assim, fica todo mundo preocupado, né? Porque é natural. Porque 70% é contratado e DGA. A gente está perguntando até da contagem de ponto, como que vai ficar a contagem de pontos dos professores. Então, isso é uma outra discussão, como você já falou, da educação. Da educação. Isso é tudo, no né? Sintep, eu assinei todas fiz um compromisso com o Sintep, Olha com aí. todas as pautas dos professores, dos servidores públicos também. Então, sem dúvida nenhuma, eu pretendo trabalhar. Deixa eu trabalhar, só isso, né? Deixa eu trabalhar. Vamos trabalhar junto. Flávia, Vamos. eu comento muito, eu sou ali da região do Mapim, né? Que é o Grande Mapim, Pega Imperial, Tarumã, Jardim dos Estados. E do lado de lá da BR, tem os bairros que nasceram, que é o Zé Carlos Guimarães, Solares do Tarumã. São os bairros muito populosos. Hoje, na área da saúde, toda essa população daquela região dali, ela tem que se deslocar dali para a UPA do Verdão. E eu sou profissional da área da saúde, trabalho em Cuiabá. Fui coordenador da Policlínica, trabalhei muito tempo eu trabalho em Cuiabá. E a gente tinha um faturamento mensal, parecia lá 72% Várzea Grande, quando 30 e poucos Cuiabá.
Você vê, olhando por esse olhar, a gente sabe que para a construção de uma UPA você tem que ter o quantitativo de 105, habitante. Você vê que ali naquela área ali caberia uma construção de uma UPA, você já começa a pensar em algum estudo para verificar isso. Porque assim, ninguém não vai sair do Zé Carlos Guimarães, um exemplo, E para vai ir na pro UPA Ipase. do Ipase. Não Não vai. vai. Eles vão vir pela Marandreasa, que é um caminho reto. A minha ideia também, além da UPA, seriam projetos diferentes. Da UPA e o hospital municipal. Né? O hospital municipal, que a gente não tem um hospital. Verdade. A gente tem um pronto-socorro, que é urgência e emergência, e as UPA, que é urgência e emergência. O hospital nós não temos, mas é necessário ter a UPA. Agora, outra coisa que vai desafogar esse atendimento que eu quero fazer na saúde é o corujão das unidades básicas de saúde atender até meia-noite. Nossa. Isso seria possível? Porque é possível, porque, por exemplo, até agora ele aumentou para 19 horas, mas depois que eu falei do corujão, ele aumentou para 19. Mas assim, eu quero fazer até meia-noite, por quê? Porque é o horário que o pai e a mãe chegam em Várzea Grande do trabalho, porque trabalho em Cuiabá chega. Não tem quem leva para fazer uma consulta. 7 horas né? da noite, você pode ver que o atendimento da UPA do Verdão à noite estoura. 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 Porque é a hora que chega e aí tem aquele... O pique, pessoal, aonde que eu vou? Para a UPA do Verdão. Vou para a UPA. Então vai desafogar as UPAs com esse aumento das unidades até meia-noite. É possível, porque é plantão. Se você põe na UPA, você põe aqui. Mas aí você Concorda vai, comigo? você vai distribuir em toda a cidade para facilitar Nas os 4 bairros, regiões. os 4 Nas regiões, né? A minha ideia era construir mais uma UPA e o hospital municipal em Várzea Grande. Nossa. A gente sabe que tem um quantitativo Isso. de habitantes. Porém, a gente tem que ver a necessidade, porque Várzea Grande não atende só Várzea Grande. Isso. Ela atende Livramento, ela atende Poconé. Poconé, Jangada. ela atende Jangada, Poconé, que vem para cá. Apesar que Poconé tem uma estrutura lá, mas é muito pouco, acaba vindo para Acaba vindo Várzea. pra cá. Então, a gente tem essas... E se melhorar, vem até Cuiabá, atende viu? Cuiabá. É. Sim. E atende Cuiabá também. Então, nós temos que trabalhar isso, que nós não podemos ficar atravessando a ponte. Nós temos que resolver os problemas de saúde de Várzea Grande dentro de Várzea Grande. Por isso que existe o município, né? Existe um limite. Mesmo Isso sendo o tem que fazer SUS, sendo crescer. o universal, isso que a gente batia sempre na tecla na UPA do Verdão. O SUS é universal. Não, o SUS é universal. Só que o que acontece? Ele acaba prejudicando o nosso atendimento em Cuiabá. Por que que eu falo? O horário de troca de plantão de 12 horas é às 19 horas. Sempre o pico da UPA do Verdão, da Policlínica do Verdão, no qual eu passei, ele iniciava às 19. Parece que chegava um ônibus de Várzea Grande na porta da UPA e falava, desce. Depois das 19. monte de gente. É E aí, depois das aí o 19. pessoal fala, aí o doutor falava assim, Lua, mas eu tô atendendo só de Várzea. Mas doutor, nós não pode... Fechar a porta. Não pode fechar a porta. Aí chegava a gente com o início de AVC, aí iniciava o procedimento de AVC, a gente tinha que correr ou pro pronto-socorro velho ou pro HMC ou pro São Benedito. É, eu sei disso. Então aí ficava... E criança e idoso, porque É. tem que esperar pai e mãe, alguém para acompanhar, né? É, o que eu tô falando assim, não dá para ficar dependendo mais por Cuiabá. Porque sobrecarrega a saúde de Cuiabá e a saúde de Várzea Grande fica precária do mesmo jeito. Isso é verdade. Então, a gente tem que fazer esse estudo, tem que fazer essa análise. Ah, mas isso é por lei, tem que mudar a resolução. Vamos falar com a bancada federal que tem que resolver. Porque não dá para ficar desse jeito. Vamos criar uma equipe, né? Para cada setor. Fazer. Que conheça, capacitado, né? Sabe sim. como que Não. fomenta aquilo ali pra estar auxiliando ela pra não estar... Agora, é muito fato que com 157 anos, Várzea Grande ainda está desse jeito, não tem um hospital municipal. Foi ter maternidade agora, né? As UPAs vieram, mas elas são subdimensionadas, são O pequenas. metropolitano. Não são grandes. É do estado. Nossa. É do Estado, é porta fechada, é cirurgia do Estado inteiro. Não tem. E aí, assim, não dá, tem que fazer toda uma readministração na saúde de Várzea Grande. As crianças que nasceram em Várzea Grande de 2022 pra trás, eles não é cidadão varzeagrandense, eles são cidadão cuiabano, porque nascia todo em Não, Cuiabá. mas olha só, se a mãe tá tendo caso num parto, uma cirurgia que corre risco, ela não tem em Várzea Grande. Ai, leva pra Porque Cuiabá. não tem UTI na maternidade de Várzea Grande. A Rede Segura não tem UTI. Infantil. Neonatal, né? Nada. Não tem um estudo. Neonatal. não tem. Aí continua nascendo Várzea Grandense em Cuiabá.
Meu Deus. E você pretende... Continua nascendo. Eu encontrei um monte de mães. Não, eu tive no Santa Helena. Eu dei uma palestra Tive no semana pronto-socorro de passada lá. Cuiabá. Tinha um monte de mães de Várzea Grande. Grande. Não é assim, não. A rede cegonha, ela atende casos que não, vê que não tem risco. Já está nascendo, pega a criança. Mas se tem risco, tem cirurgia, pode ter um risco cirúrgico, mas tem que fazer cesárea, vai para Santa Helena. Não fica em Várzea Grande, não, porque tem UTI. UTI neonatal. Então ainda não tá nascendo os Várzea Grande esse nosso, tá indo tudo para Cuiabá. Vai nascer Várzea Grande primeiro, para depois renascer, né? Várzea Grande, Várzea Grande tá renascendo, né? Agora que nem vocês falaram, a carta de euforia foi dada, foi libertada, Várzea Grande. Eu sou dessa concepção, não vamos menosprezar, né, as gestões anteriores. Olha né? aqui, a audiência Tudo que nossa foi é feito. demais, comadre. Fala, meu amor. Ontem, a atual gestão já iniciou os cortes contra o horário diferenciado nos postos de saúde. Agora é das 7 às 11, das 13 às 17. Eles não ganhou, levou taca e já voltaram o trem de volta. Eles tinham copiado o corujão da Flávia e levantaram o horário até às 19. Como que não deu certo, que eles já viram que a mamãe chegou pra ficar, foram lá e já cortaram o trem. Pois é, aí vai ficar aquelas UPAs, e com senha, né? Vai ver que vai voltar a senha. Vai voltar a senha. Porque diz que tem que chegar às 5h30 da manhã pra pegar a senha. E o pior da Várzea Grande, eu falo assim, Flávio, chega muita denúncia pra nós do Tchá, e a gente chama eles não vêm. O Calil, a comadre, faltou ajoelhar na frente dessa câmera, chamando o Calil pra vir aqui. Mas eu quero que ele venha ainda. Agora que não vai vir mesmo. Claro que, por quê? Chamei Gracinha pra falar da saúde, que é a prima do Jaime, que é a secretária de saúde, não quis vir. Marcão, vamos tirar seu programa do ar. Marcão falava que ia até tirar o programa, não vem. Eles têm muito medo da população, porque aqui que chega medo pra nós quê, né? é só a população contando a realidade que tá acontecendo no dia a dia. Tá aí porque o resultado das urnas. Né? Falando em resultado, comadre, como que ela tá de dieta? Ela não tá mais dieta, porque ela já perdeu 15 quilos, ela come esse lá do espia. E eu como esse. Eu sei que tá de dieta. Eu vou comer tudo. Olha, espia aqui é a nossa parceira. Eu não fico sem este aqui, criança, ó. Esse é o pauzinho. O franguinho no pauzinho, beleza. Esse é o... Espiaqui.com. Espia aqui salgados. Nossa amiga Ana Paula tá conosco já tem um tempo aí. Vocês que, ó, precisam Eu vou pegar o... salgado, almoço, jantar pra festa da Vitória, Flávia. Já pode pegar o contato, ó, tá? Vou pegar o Ela faz um almoço maravilhoso. Siga elas na rede social, espia aqui. Flávia, você vai continuar fazendo aqueles café da manhã na sua casa, né? No dia da eleição você fez uma lasanha, né? Que você tava... Foi. Dia da eleição eu resolvi cozinhar pra família. Você não saiu, Vai você que foi tava- só votar e ficou já em casa. Ou você teve... Não, eu fui na igreja? na igreja, fui na missa às 6h30. É na minha igreja ali. Eu costumo ir das 8h30, mas eu fui às 6h30. Aí depois eu voltei pra casa, fiz café da manhã, fui votar, voltei e resolvi fazer almoço, então eu fui pro Big Live fazer compra. Aí eu comprei as coisas que eu queria fazer de almoço, que era lasanha. Só não fiz o bolo que eu queria ter feito. Aí fiquei ali com a minha família, com a minha mãe, descansei, dormi à tarde. Tranquilo. O coração já mostrava já que Várzea Grande ia dar Enquanto os tem 22, gente que né? nem dorme, né? Toma um Rivotril, fica desesperado. Várzea Grande tá uma... Eu acho que aquilo que você falou, tudo que você tinha que fazer, você fez. Ao pastel. Né? Você lutou com todas as suas forças, você fez tudo que tinha que ser feito. Não adianta chorar pelo leite derramado, é esperar o resultado mesmo, né? Não, eu tinha feito o meu trabalho. O meu trabalho de casa eu fiz Você bem feito. Estava satisfeita. Tava. Foi bonita a O campanha. carinho do público, né? Assim, foi uma revelação. A hora que eu gravava os vídeos na rua, porque eu gravava geralmente na rua, né? Alguns foi estúdio, mas a maioria foi na rua. Pode ir lá no Instagram. Na hora que eu gravava na rua, a gravação era pra ser 5 minutos, eu falando o texto, mas não conseguia, porque era buzina. Pipi, 22. Cara, aí demorava, porque eu tinha que cortar e fazer de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve um vídeo seu que você fez correndo. Eu não sei que dia que foi. Eu lembro que foi um vídeo que você saiu correndo Foi pra convenção. você foi correndo. Aquele, assim, de todos os vídeos que você fez, pra mim aquele ali foi o mais marcante. Corri 4 horas até pra fazer você chegar vídeo. na frente do palácio, né? Assim, esse dia a dia de você fazer, todas essas gravações que você fazia, tinha uma equipe junto com você. Tinha. Correto?
Só que assim, você não tinha medo dessas gravações, de ter risco de... Essa galera que sempre fica aí, que é contra, que tava contra, ameaças. Ah, mas eu tinha segurança, Sim, eu tenho segurança. Mas você não teve ameaças durante a campanha? Alguém Não, ameaçando? eu não Celular? tive ameaça, Alguém não. xingando? Não, xingando tinha um monte, né? Porque o povo Xingando xinga mesmo, né? Tinha um monte. Mas assim, na rua, não. Eu não tive isso na rua. Não tive isso na rua. Em nenhum momento na rua eu não tive isso. Foi super tranquila a rua. A gente Né? vê muita gente rindo, você abraçando, fazendo. Eu falei, gente, mas será que ninguém não esculhama na hora que você chega ali pra entregar alguma coisa? Não, mas é por isso que eu tô te falando que eu tinha certeza que eu ia vencer. Porque eu não tinha, todo lugar eu chegava, era abraçada. A última passeata que eu deixei a Couto por último. Porque a Couto eu sempre ando por lá, é minha vizinha da minha caminho, casa, né? é meu caminho de casa. E eu deixei um pedacinho da Couto por último. Foi no sábado. E eu fui andando ali na Couto. As meninas das lojas estavam esperando você passar aqui, então já. Então não teve ameaça não, mas assim, a gente tem todo cuidado, tem o segurança, né, que faz a minha segurança 24 horas, então tem que ter segurança, né? Só meu pedal que eu tô tentando ver o que eu vou negociar com os meus seguranças. E você teve um apoio, né? O Nicolas veio numa passeata, depois veio o Veio. filho do Bolsonaro também. Só faltou o Mito vir também pra participar. Se ele tivesse vindo, eu acho que Mas ia ela dar- fez um vídeo, né, com a Michelle, né? A Michelle fez um vídeo pra você, o Bolsonaro também fez. Fez. Eu fui a Brasília, né? 2 vezes. Na campanha eu fui 2 vezes pra Brasília. 2 vezes ele me chamou. Tranquilo. Agora, é claro, eu entendo ele não vir pro primeiro turno. Era 5 mil cidades, tem cidades maiores, como São Paulo, Rio, tudo isso, então não tem Como, né? como. Fala que eu tô comendo. Você tá comendo? Não, Ele vai tá falar comendo. alguma Ah, coisa. tá. Mas a Flávia também tá comendo. Eu vou Hoje falar todo mundo sozinha. tá comendo. Eu vou comer também. Para de comer. Imagina. Mas Você assim, precisa se na alimentar. verdade a caminhada foi bem leve, bem tranquila, a agenda bem apertada. Uma hora eu tava no Cristo Rei, outra hora eu tava lá no Jardim Paula, depois eu já subia pro São Mateus. Nossa Senhora. Teve um dia que nós fomos pro Formigueiro, me perdi. No filme à noite, né? Não Teve um que conseguia. acabou de falar aqui. Eu levei ela no formigueiro. Não esquece da gente. Me perdi lá no Formigueiro, aí voltei pra cidade pra poder pegar sinal de celular, porque lá não tinha. Pra voltar lá. Olha, vem alguém me encontrar no caminho que eu vou voltar. Mas vem. Aí voltamos, encontramos uma pessoa no meio do caminho pra me levar até onde estava, né, o sítio. Então a gente caminhou. Eu caminhei os 4 cantos de Várzea Grande. Você, na sua gestão, você pretende colocar mulheres igual você, de garra, em algumas pastas essenciais? Sim. Você vê que precisa de ter o olhar de mulher? Sim, sem dúvida. Eu Já vi que- tenho nomes, já tenho pessoas, sem dúvida eu tenho. Até mesmo que você tá à frente da PL Mulheres, né? Eu sou presidente do PL Mulher. Tem como esquecer dessas mulheres que foram treinadas, unidas, o tempo, todo momento ali, né? Não, tem que estar lá. Elas têm que estar lá. Tem mulheres de muita fibra, muita garra comigo, e elas precisam. Eu preciso delas. Porque as mulheres têm uma sensibilidade na ponta, né? Para trabalhar. Então, eu vou trabalhar tanto que eu tenho no meu plano de governo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, porque eu entendo que mulher forte é família fortalecida. Então, a gente tem que fortalecer a mulher para fortalecer a família. E aí você fortalece uma sociedade toda. Né? Porque qualquer família começa com uma mulher. Né? Então, vamos trabalhar dessa maneira, valorizando as mulheres. Ó, Fantástico. a Laura trabalha lá na UPA do Cristo Rei. A gente não tem nem banheiro para os servidores. Aí. E agora chegou um comunicado que já cortaram as férias e as horas extras. Como que você vê isso, Flávia? Desespero. É muito difícil, né? A gente vê uma cidade que ela... Isso daí é números, viu? Isso daí é números.
Porque assim, eu recebi essas denúncias que cortaram férias, cortaram hora extra, tiraram o plantão, tá suspenso um monte de coisa. E aí os servidores estão sendo prejudicados mesmo. E eu percebi, eu recebi várias denúncias hoje no meu WhatsApp sobre isso. Várias. Algumas eu respondi, outras não. Mas eu acho assim, a responsabilidade é dele, ele está fazendo isso. Ele tem que... eu acho que seria injusto. Tá mostrando quem era, né? Tá mostrando a cara, né? Porque perdeu agora, tá nem aí com o servidor. Tá nem aí com o contratado, com o empregado, que tá trabalhando, que tá ganhando, precisa daquilo pro pão de cada dia, né? Então tinha que ter um pouquinho mais de respeito, né? Então vamos cá entre nós, vamos pensar em respeito e dignidade, né? Então... Tem uma pergunta aqui da área da educação. O Augusto tá falando assim, Flávia, o que você vai fazer em relação aos cargos de diretores escolar? Porque hoje esses cargos são ocupados por indicação de vereadores e muitos não sabem fazer nada. Principalmente os que não apoiou o candidato do secretário Silvio, Charles. Então, eles estão dizendo aqui que são muita indicação política. Isso vai permanecer na sua... Não, eu já tinha até assinado com o Sintep uma situação para voltar àquela gestão democrática da eleição dos diretores. Então... Entendeu? Porque na gestão do Tião da Zaeli, que eu participei, a gente foi ótimo, porque é uma democracia, que volte à eleição. Né, dos diretores. Então, eu provavelmente... Isso aí começou pela nomeação por causa da lei da Lucimar, né? Lucimar Campos fez essa lei das nomeações. Então, agora eu vou voltar... É por voto. Eu vou voltar pela gestão democrática. Tá vendo você da área da educação, que quer se tornar diretor, próxima gestão agora, vai voltar o voto. Gestão democrática. Gestão democrática. Vereador A e B não vai indicar você pro cargo mais, não. O Carlos Magalhães está perguntando sobre os precatórios. Muitos servidores públicos municipais concursados estão na fila esperando há muitos, já até morreram. A senhora vai pagar? Muitos estão judicializados e na fila de espera. Precatório a gente tem que ver o caixa, como que tá. O que a gente tem, né? Para pagamento. Eu acho um absurdo o limite que eles colocaram de pagamento orçamentário. Inclusive, a minha equipe de transição vai debruçar em cima da LDO de 2025 já. Olha. Já estamos trabalhando. Hoje mesmo eu já peguei, comecei a ler, comecei a estudar hoje à tarde. Então, assim, realmente nós vamos debruçar, porque a gente quer colocar a casa em dia, né? Vamos arrumar a casa e o precatório é uma dos gargalos. O que eu falei, gente, vai ser grande... Todos os cantos tem problema. Não, nós estamos aqui. Você está falando de saúde, você está falando de água, você está falando de precatório, você está falando de educação. Gente, é tudo. De tudo. É de tudo. Então, por isso que o município tem que fazer uma virada de chave. Nossa. Mas o precatório, eu acho injusto isso que fazem, porque às vezes a pessoa fica 10 anos para ter o direito na justiça e mais 10 para receber. Né? Então, a gente tem que alinhar isso com o Tribunal de Justiça, ver a questão também dos valores das contas para poder passar. Quero mandar um abraço pro meu amigo Tiago Rondon, tá lá no sítio. Tiago, ele é professor de educação física. Só que ele não foi valorizado na escola que ele trabalhava na Várzea Grande. Sabe o que ele fez? Foi pro sítio do papai e da mamãe dele, onde ele é criador de porco lá no sítio. Ele falou, não dou mais aula, porque é melhor mexer com os porcos lá, porque os diretores daqui me deixam louco. Tiago fazia a melhor quadrilha da Várzea Grande, era ele que fazia aqui, professor de dança, fazia altas coisas. Um abraço, Tiago, tá aqui ligado conosco. Flávia, uma pergunta. A gente fala muito, mas assim, uma coisa que eu fico pensando sobre tudo que está acontecendo na Várzea Grande é o transporte, né? Hoje a gente sabe que o transporte público, ele existe um contrato, uma concessão junto à prefeitura de anos, né? É perigoso de eu estar fazendo 80 anos e a União Transporte vai estar lá na Várzea Grande ainda. E assim, os ônibus é porta caindo, não tem um elevador para pegar um cadeirante. O cadeirante fica parado ali horas e horas esperando. Todos sabem de quem que é as redes de ônibus, entendeu? Você vai pegar esse contrato, vai analisar esse contrato e talvez anular
concessão de anos aí? Sim, por isso da história da auditoria, né? É um dos contratos que nós vamos ter que analisar todo efetivamente o que está sendo cumprido, o que não está, cobrar, fiscalizar, exigir e, se não acontecer, fazer a rescisão, nem se for na justiça. Porque eu sou advogada, eu sei que a justiça pode rescindir um contrato, né? Então, assim, num caso ou de outro, a gente vai trabalhar de forma bem pontual sobre o transporte coletivo de Várzea Grande, que não dá para ficar do jeito que está. Entendeu? Não dá. Tem que ser mudada. E a mudada de chave é outra, né? As 5 pautas que eu falei, os 5 principais pontos que eu falei em Várzea Grande. Então, mudar a virada de chave, sem dúvida nenhuma. Tá? E quando que a gente fala em transporte, a gente também fala de... E ampliar a linha de ônibus, De nós vamos ter que trânsito ampliar. também, né, gente? E se for necessário, eu faço uma linha nova e abro uma concessão específica para uma linha nova para outra empresa. Abro uma nova licitação de concessão. Não tem problema Não nenhum. tem problema nenhum. Eu estou criando uma nova linha, um novo trajeto. Eu posso fazer isso. Então, aqui vai ser mais ou menos dessa E o maneira. BRT nada, né? Fez, cumpriu, fez, vai. Aqui na Várzea Grande a gente tem um viaduto só, né? E esse viaduto foi assinado quando que você era secretária. É eu que dei o alvará. Você que deu o alvará na época. Você pretende, eu falo assim, em correr, em buscar... Porque assim, hoje o trânsito nosso, Marandreasa, quem tem... Porque a maioria da galera que trabalha, que mora em Várzea Grande, trabalha em Cuiabá. E pra gente chegar em Cuiabá, qual que é a linha nossa mais rápida? Marandreasa. Se você pegar a FEB, você esquece, chega na hora do almoço. Mas hoje lá. todas estão congestionadas. Você pensa em mudar esse método ali, fazer um viaduto, alguma coisa? Sim, ali a gente precisa fazer uma travessia urbana, tem que ser um estudo de tráfego bom, porque vai ter que ter um melhoramento na ponte também, aí vai depender da Prefeitura de Cuiabá, né, da ponte. Mas nós sendo temos a que Bíblia fazer... lá vai ser mais fácil, né? Sendo 22 aqui, 22 lá. 22 aqui, 22 lá, vai ser mais fácil para a gente fazer essa melhoria para Cuiabá e Várzea Grande, sim. A travessia ali, também quero fazer melhoria numa travessia com uma análise de estudo junto com o aeroporto, entre a Murilo Domingos e a Ulisses Pompeu de Campos, que dá para fazer, né, para fazer uma alça. Aí tem que, lógico que eu preciso do aeroporto, a Infraero, por causa dos aviões, mas é possível fazer. Tem muitos bairros que ainda estão sem asfalto. Tem, nossa, tem bairro que já foi asfaltado 3 vezes no papel, 4 vezes no papel, mas não tem asfalto. E pagando IPTU, né? Pagando As taxas de iluminação, não tem poste. Não tem poste, não tem iluminação. Que é isso, né? É VDE. Eu sei, eu morei lá. Você morou lá também, Morei comadre? na quadra 15. Ô, comadre. Volta, comadre. Volta pra VG, Acho que agora eu volto. Bom. Agora eu Você volto. volta pra VG. Você morava atrás do aeroporto, né? Não, atrás do shopping. Do shopping Várzea Grande, na quadra 15. Mudou de lá por quê? Não tem água. Aí o shopping também, eu que dei o alvará de construção. Olha Uma outra só. obra, no secretário de Desenvolvimento Urbano. Então eu quero fazer crescer. Quero voltar a crescer Várzea Grande. Voltar com título de Voltar. cidade industrial, né? Com mais, Sim. isso que eu ia falar, com mais indústrias, né? A central de projetos que eu quero criar, que seria uma central de projetos com trabalhos multidisciplinar, e inclusive com convidados, né, do CREA, do CAL, do Conselho de Corretores de Imóvel, tudo essa central de projetos que eu quero criar dentro do município vai ser muito top, porque a gente vai fazer os projetos e vamos atrás dos recursos. Vamos fazer projetos e vamos atrás dos recursos. Né? Eu lembro que numa reunião sua, o Tião, ele falou, eu estava participando dessa reunião, o Tião falou que vocês iriam criar um canal aonde que a população entraria em contato, fala com a prefeita. Fala com a prefeita. E fala que com a isso prefeita. ia diminuir. Eu falo que hoje a ouvidoria, ninguém não liga mais pra ouvidoria, porque sabe que não vai resolver. Mas quando que fala que a gente vai ter esse contato direto, que você vai ter uma equipe que vai escutar as coisas... vamos olhar isso daqui, que já chegou 3 denúncias dessa pessoa aqui. Porque é muito descaso, eu falo descaso. Eu quero criar essa equipe para receber essas denúncias e eu diariamente acompanhá-las, vendo, olhando. Isso é tranquilo num dia, porque você para no café da manhã, você olha, vê, e depois você vai reportando, né? E eu quero acompanhar, sim. Quero colocar esse Fala com a Prefeita. Isso.
Então, Não é só ouvidoria e controladoria, fala com a prefeita. Quer reclamar, quer falar de um servidor, quer falar de um médico, quer falar de um serviço público, como o ônibus. Olha, o ônibus da linha tal não está aguentando mais. Vai ter esse canal direto para eu saber e poder mandar cobrar, poder ir lá fiscalizar e fazer o serviço. Como que é a sua relação hoje com o governo? Com Mauro Mendes? Olha, eu conheço Mauro Mendes institucionalmente quando eu fui presidente da OAB, né? Parece-me que minha assessoria está traçando aí uma agenda com ele para que eu possa estar conversando com o governador. E ele é governador de Várzea Grande. E eu sou prefeito de Várzea Grande. Então eu vou conversar com ele. Tenho certeza que ele é sensível às minhas pautas que eu coloquei na campanha. Nunca ataquei ele. Eu sempre falei assim, o governador foi sensível, trouxe os recursos da ETA para Várzea, mas ele não sabia que não tinha como passar água, né? Que os cantados estouraram. Tudo velho. Ele não sabia. Mas ele foi sensível à pauta do saneamento em Várzea Grande e outras pautas também. Mas, claro, ele apoiou o Calil, eu entendo dele não me ligar, da gente estar agora sentando institucionalmente entre município e ele não ligou prefeitura. nem dando os parabéns? Parabéns. Não. Parece-me que o Piveta falou com o Tião. O Piveta. Falou com o Tião, mas também não deve ter meu telefone, né? Mas não tem problema. Já tem uma reunião marcada com o Tribunal de Contas. A assessoria está tentando agendar agora as reuniões institucionais, né? Tem colegas, tem instituições que já estão ligando, fazendo agenda para ir nas reuniões, para falar, então nós já estamos... O presidente do Tribunal de Contas que já está fazendo uma reunião com todos os prefeitos eleitos, parece que sim. A gente vai ter essa Bom agenda. já começar essas articulações, esses conhecimentos. Porque institucionalmente. esquece essa rivalidade, de competição. Agora não, agora é trabalhar, né? É trabalhar, é o que eu falei. Agora, esquece. Pé no chão, vamos desacelerar, vamos planejar, vamos trabalhar. Eu já tenho visitas em empresas de saneamento básico, para eu conhecer o sistema, para eu ver o que precisa, para a gente dar uma melhorada imediata no DAI, porque a gente sabe que a concessão pública tem que se passar por lei, tem que passar na Câmara, e aí a Câmara só entra em março, né? Então, a gente tem todo um processo para preparar para a concessão, mas eu preciso saber o que eu consigo fazer de forma imediata, porque a população vai querer água. Então, eu tenho que todo esse trabalho, eu já vou conhecer empresas de saneamento essa semana, vou conhecer outras também fora do estado, que eu estou fazendo agenda, e assim a gente vai articulando, né? Isso. Falando em articulação, de domingo para cá, muitos sites, repórter, donos de canais entraram em contato com você, deram os parabéns. Então, porque assim, a Várzea Grande, você sabe que uma das maiores pastas é a da comunicação. E o que rola muito ali é a API, né? Então, assim, muita gente, você falava água, o povo tá na Flávia. Todo mundo brigava porque tá recebendo a APIzinha lá de dentro. Agora, como tchau, prefeitinho, e como que ficou? Prefeitinho. Como que ficou esse pessoal? Estão ligando, estão fazendo contato? Ligaram, falaram comigo. Hoje eu fiz uma coletiva, a imprensa foi. Estão me parabenizando. Nossa, você surpreendeu a imprensa. Ninguém... Deu zebra. Eu falei, bom, então assim, tem bastante site ligando, perguntando, agendando. A Ana Carla mesmo, acabei de falar com ela antes de entrar aqui. Ela falou, Flávia, tem um monte de agenda. Então, nós vamos tentar diluindo a semana toda, na semana que vem. Eu falei, eu não posso viajar? Ela falou, não. Meu Deus. Fica aqui. Sossega. Porque você tem agenda para cumprir. Então, eu vou cumprir a agenda. E isso é bom, né? Isso é bom porque eu tive em vários sites, eu tive em vários jornais, em várias emissoras, né? E essa minha ida, justamente, abriu essas portas que hoje estão aí. Ó, a Tereza aqui Tereza Roberta, ela tá no Instagram. Ela falou que participou de uma reunião. Ó, eu sou filiada ao PT. Participei de uma reunião do Sintep. Foi lá no José Leite. E a Flávia me conquistou o meu voto ali. Olha. Ela é da educação, né? Ela falou assim, que você conquistou o voto dela lá nesse dia. Que bom. Assim, como Obrigada. que você vê isso, esse vira-voto, né? Porque eu falo assim... É o vira-voto. É o vira-voto, porque a gente tem esse amor pelo partido,
né? Ainda mais que a gente pode falar em PL, PT, são um direita e outro esquerda, mas a pessoa que é filiada no PT gostou mais da sua proposta para a educação do que da própria prefeita dela. O que você vê? Como que você vê isso? Eu acho que esse que é o diferencial da Flávia. Ela fala a verdade, e a verdade você não esconde, né? Porque você não consegue esconder. Você fala a verdade, você é transparente no sentimento. Os meus discursos sempre foram muito realistas, pé no chão. Não só de crítica, mas de propostas, e propostas viáveis. Entendeu? Propostas viáveis. Como que você pega um servidor da educação ganhando R$ 1.200, menos do que um salário mínimo. Técnicos da educação ganham R$ 1.200. Eu tenho que falar, cara, isso é um fato de... E aí gastando 5 milhões com patati patatá. Então eu tô falando, é verdade, se eles quisessem terem feito alguma coisa para a educação, eles tinham feito. E aí lá na reunião do Sintep, foi uma reunião bem... Estava eu, a Liliane e o Milton, o meu adversário maior, o gestor atual, não foi. Ele não apareceu em debate nunca? Não foi. E lá nós assinamos, inclusive, um termo de compromisso. A Liliane, todo mundo assinou um termo de compromisso com o Sintep, com os compromissos da educação, que são compromissos que têm que ser cumpridos, até por lei, até pela legislação. Então, eu agradeço, Tereza, muito obrigada pelo voto, pelo apoio. Obrigada por falar que eu conquistei o seu voto, porque melhor do que virar é conquistar também. Mas a maioria aqui, depois que você vai conquistar ler o depois, voto. que eu tenho certeza, Eu vou. todos, foi unânime. As pessoas que estão se manifestando foi pela confiança. Pela confiança, conquistar. Quando você fala a verdade. Pela sua a verdade discussão, pela sua visão. E assim, meu linguajar, até meus jornalistas falam muito, nossa, Flávia, você... Eu falo, gente, é o jeito que eu falo, eu sou advogada, eu quero conversar com as pessoas como elas são. Né? Como eu converso na minha casa, como eu converso no trabalho, né? Então, assim, eu fui conversando. A menina aqui Não falou... era nada discurso preparado. Às vezes eu chegava... A Silvia Beraldo falou, as baixinhas ganham no tom de voz qualquer discussão. Elas são Tô um pouquinho rouca no tom de voz. E o mais legal é esse calor humano que você passa, né? Eu falo assim, você era uma pessoa... Você é uma pessoa que você chegar, abraça todo mundo, cumprimenta todo mundo. Não tem uma assessora ali atrás com um vidrinho de álcool, um lencinho umedecido pra você limpar a mão. Porque tem muitos candidatos que fazem isso, né? Então, assim, você é esse diferencial das pessoas. E eu acho que isso que a Várzea Grande pensa, quer e que continue, né? Mais 4 anos, quem sabe a próxima governadora do estado depois que... Eu acredito que para organizar a Várzea Grande vai ser 8 anos. 8 Vai anos. ter que ter a reeleição. 8 anos. Aí eu, 4 é pouco, eu sim, acho. Que é muita coisa, É minha 8 querida. anos. A população vai ter que entender isso, que nada tudo tão Não é imediatismo. conto de fada, né? Mas dá para resolver muita coisa em 4. Mas como você falou, depois de 157 anos Você de resolver em 8, de tá tantas bom. coisas que, né, poderiam ter sido feitas, não foi? Então agora é o momento. É o momento. O que tem que acontecer, o que eu sempre falava em discurso, é que você tem que começar a fazer. Começar a fazer acontecer, para a mudança acontecer. Então você começa a fazer. O problema é que nunca se começa a fazer. Não se começa a colocar asfalto de qualidade, não se começa a pensar num bairro mais urbanizado, não se começa a colocar uma coleta seletiva em Várzea Grande. Nossos riachos, nossos rios, dá só esgoto, só lixo. Várzea Grande tem um grande lixo. E por que não tem a limpeza urbana? Por que não tem a coleta seletiva? Porque não quer fazer. Mas tem que fazer. E pode ser feito. Além da não corrupção, o que a prefeita Flávia Moretti não vai permitir no seu governo? Aí com o Chaves, né? Corrupção não quero. Funcionário fantasma também não vou permitir isso acontecer, porque eu quero todo mundo trabalhando. E a gente sabe que Várzea Grande sempre teve esse lado aí, né? Sempre um falava, outro falava, não, fulano só recebe, mas tá morando lá não sei na onde. Tá home office. Tá home office. Tá E a pandemia 20 acabou, anos no doutorado. No doutorado. Não, porque já foi pro pós, já tá no PhD, não, já aposentou, né? Isso eu não vou admitir.
E corrupção sem dúvida nenhuma, de forma alguma. De forma alguma. Isso eu não aceito. Não aceito. Passar a faca. Olha a faca! Isso vai ser bom, a Várzea Grande precisa disso. Acho que é dessa Transparência. transparência. Na realidade, tem pessoas que já estão tanto tempo em cargos, né, em Várzea Grande, que já acha que é dono, né? Eu falo assim, o postinho de saúde. Na redondeza da minha casa tem um postinho de saúde que é no Mapim, do lado do Mercado Bom Gosto. Sei. Aí saiu outro postinho na Coab Michel. A enfermeira do Mapim, ela não quer receber a pessoa que mora entre a quadra do Cabo Michel pra cá. Mas isso eu recebi, essa denúncia, que é de... Várzea Grande inteira é assim. Ah, em toda? Eu pensei que era só ali que eles tinham centralizado isso. Várzea Grande inteira, saúde... não, você não pode porque você mora em tal lugar. Gente, isso não existe. A saúde pública tem que ser para todos e para tudo e aonde tiver. Porque quer dizer que se eu passar mal lá no Mapim e eu moro no centro, eu tenho que ir pro centro para ser atendido. Poder... Não, é errado isso. Tá errado isso. E isso vai ser uma das bandeiras Não que você vai tem defender que corta. Não, isso daí vai cortar. Não tem isso, não. Por isso, gente... É igual a senha. A senha também Como vai... que vai dar senha, gente? Diz que dentro Você passar pode mal. até dar senha para controle de entrada, para chamar Organização. uma coisa. Mas limite de número de senha, você Hoje chegar vai- lá, acabou a senha, não vai ter mais atendimento hoje. Nossa. E a pessoa com a dor que... Não existe, Adianta. não existe isso, gente. Não existe. Não existe. Você vai falar assim, espera um pouquinho para infartar, porque eu não tenho a senha. Mas ele tem que ter um canal de denúncia. Tem que Fala, ter, prefeita. Fala com a prefeita. É igual o botão do pânico lá, né, sobre o feminicídio. Esses Eu meios acho que essa tem- que é diferencial mesmo, porque eu quero saber cada detalhe. Cada detalhe. O Tião, muito engraçado. O Tião, não se preocupe. Flávia, Tião, eu quero assim, 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 vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ela é detalhista. Eu quero saber. É mulher, como meu tá bem. funcionando tudo. Isso foi na campanha, isso foi em todos. Quero saber tudo tá funcionando. Posso até não me meter. Eu quero saber. Flávia vai ser uma prefeita que vai chegar no postinho de saúde 6h30 da manhã sem avisar pra ninguém no postinho. Pode Ver ter se o povo tá certeza. lá, Pode ter certeza que vou comer e almoçar na merenda escolar também. pra ver se tá feito. Pode de ter qualidade. certeza que eu vou nas escolas almoçar para ver como que tá a merenda. Ó, Não se preocupe. o deputado estadual, o Cláudio Ferreira, que foi eleito também, a pesquisa falou que não ia ser eleito lá em Rondonópolis, mandou pra nós que amanhã você tem uma reunião com ele. Tenho, vou lá pra Assembleia, né? É o prefeito de... Vou de- cumprimentar ganhou o ele. Cláudio, ganhou. Nós PL ganhamos. também, né? PL, Meu ele, ó, o Donner. Capital tá vindo Abílio. Várzea Grande nós temos Flávia. Rondonópolis, Donner. vai ser o Cláudio, né? Rondonópolis é o Cláudio, Então, querendo ou não, a maioria Sinop dos também. Sinop é o Dor. Donner também, Então, PL. querendo ou não, muitos PLs aqui na nossa... Sorriso também foi PL. Sorriso. Legal, né? Mas vocês acham que Cuiabá vai dar PL? Eu torço. Ah, eu posso vai falar. dar PL. Não posso falar Por quê? isso. Vai dar PL. O Abílio fez uma campanha parecida com a sua também, né? Assim, com o povo, comendo baguncinha nos lugares mais simples. Não, Abílio adora baguncinha. Acho que eu vou marcar uma reunião com ele no baguncinha amanhã à noite. Depois de entrevista que eu tenho. Eu brinco muito assim, eu falo, eu conheci o Abílio como vereador, né? E assim, naquele período que eu era servidor da saúde, às vezes a gente fica meio com receio, porque assim, ele tava batendo numa tecla que, querendo ou não, abalaria nós da saúde, que era o prêmio saúde, sei lá. Depois que eu fui começar a entender todo o contexto do Abílio, o Abílio, eu falava que ele era muito... Ele ria muito das coisas, tipo, muito gozador, né? Então, assim, por isso que o pessoal chama doido, isso, aquilo outro. Mas o Abílio tem um bom coração. E depois que ele virou deputado estadual, deputado federal... Ele é muito competente, o parou, Abílio. né? Ele assim, criou uma outra personalidade, parou aquela doidura dele de correr atrás dos trem, assim. E eu falo que será um bom nome para a prefeitura de Não, mas Cuiabá. por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque eu vejo também que o Lúdio Cabral, ele também tem esse lado humanizado também. Então vai ser assim um divisor de águas, que assim, as pessoas... Essa eleição vai ser histórica. Vai ser em Cuiabá, histórico, mas porque o Abílio, quando é um tem candidato muito. que ataca, que bate duro, igual o Botelho bateu muito, né?
E aí eu acho que nós não temos que fazer política para falar mal. Nós temos que defender propostas. Sabe? Expor a sua história, a sua luta. Né? Então, realmente espero que as pessoas vejam esse lado que você conseguiu mostrar e que os candidatos consigam também essa transparência. Mas o Abílio vai conseguir, a gente vai torcer. Ainda eu mais vou com a força da Flávia aqui em Cuiabá voto. também. Ele é um cara muito, muito bom. Vai ser um gestor excepcional para Cuiabá, pode ter certeza. Gente, estamos chegando no nosso fim. Já vou ficar com saudade. Mas daqui 100 dias, quando que ela iniciar, ela tiver na prefeitura, depois de 100 dias ela vai vir trazer um balanço. Não, nós vamos fazer o Tchaco Pod na sua posse. Vamos fazer. Vamos levar a estrutura pra lá ao vivo. Ai, que ótimo, legal, gostei. O mais legal é que hoje o grupo Vamos Agir lá da Várzea Grande está pegando fogo e só do Tchaco Pod. Gostei lá, meus amigos Diego, Fábio, Roberta, todo mundo lá, todo mundo falando do Tchaco Pod, falando das propostas da nossa prefeita eleita, tá bom? Que muitos aí não achava que não ia, mas graças a Deus e graças aos 68.760. Eu agradeço muito a cada eleitor que confiou, que passou, que realmente depositou essa confiança em mim e essa esperança, né, para Várzea Grande. E podem ter certeza que eu vou honrar cada voto de vocês, cada voto, e vou administrar a Várzea Grande para todos. Mas é que eu falo. É para os mais de 300 mil habitantes de Várzea Grande. Não tenham dúvida que todos serão representados e serão acolhidos dentro da minha administração pública. E Parabéns. tem outra coisa. Tive uma informação que foi a primeira vez que acontece no município de Várzea Grande de uma prefeita eleita sair com mais de 97% das urnas da cidade ganhando da oposição. Pois é, eu fiquei sabendo que era mais de 90%, mas 97%. 97%. Aí já fizeram aí Os meninos são A contabilidade, eu falei assim, né? você ganhou em quase todas as urnas. Eu falei, mas quase todas quanto? Né? Porque quase toda quanto? Isso é. Aí 97%. Realmente, então. É sinal que o povo quer mudar. É sinal que estava na hora de mudar a política de Várzea Grande. E mudou. O povo deu a resposta. A resposta tá aí. Vamos para as nossas considerações finais? Vamos Por favor, Flávia. Olha, quero agradecer imensamente mais uma vez, comadre Luan, por ter convite. O convite era para ter vindo ontem, mas eu realmente estava sem voz. E agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos os varzea-grandenses que confiaram em mim, essa gestão daqui por 4 anos na Várzea Grande. Realmente tenho o compromisso que vou fazer a diferença, vou trabalhar, podem ter certeza, dia e noite, para que a gente mude toda essa visão, todo esse município, toda a forma de gerir essa Várzea Grande. E vocês da imprensa aqui, do site, de todos vocês aqui do Bom na Notícia, da Marisa, mandar um abraço para ela, tá? Tô com saudade dela, quero vê-la. Realmente, agradecer pelo momento aqui agora. Agora vamos para frente, vamos planejar, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos correr atrás por uma Várzea Grande transformada. Amém. Amém. Chazeiro de plantão, quero agradecer mais um dia com vocês aqui. E quero dizer lá, entra na nossa página, nas redes sociais, lá tá rolando uma rifa em apoio à Associação Bem Viver do Estado de Mato Grosso. Lembrando, Flávio, que essa associação é lá na Várzea Grande. A sede dela é na Várzea Grande, no bairro Mangabeira. Bairro Mangabeira. Mangabeira. Associação Bem Viver. Nós adquirimos o terreno e vamos agora construir. Ah, A que associação bom. que o Tchá apoia, a comadre é embaixadora, e a gente estamos lá na Várzea Grande, porque nós amamos Várzea Grande. Então entra lá no site agora, no Tchaco Pod. No site não, no Instagram. Lá vai estar Chazeiros em Ação. Por apenas 49 centavos você vai estar adquirindo um celular, uma rifa para estar sorteando um iPhone 15 Pro Max ou 7 mil no Pix. O sorteio seria a semana que vem, que é dia 12 de outubro, mas nós vamos estender um pouco o sorteio para a gente acabar de vender todos os nossos bilhetes. Entra agora por 49 centavos e você vai estar concorrendo isso. Boa noite. Agora a comadre vai fazer a mensagem, mas antes dela fazer a mensagem, Várzea Grande vai ter água. Vai, comadre. Bom, quero agradecer a Flávia, assim,
primeiro podcast que ela veio, né, como Foi. prefeita, esteve aqui conosco, sabe, encheu o coração de muitas pessoas de esperança, foi muito bom. E as pessoas precisam entender isso, que a transparência, a simplicidade é que ganha. Sabe, os votos de confiança e de respeito. E é isso que as pessoas precisam, mais amor, mais cuidado. Não é à toa que você tá com o título de mamãe. Isso foi assim, maravilhoso, eu acho. Isso, sabe, te dá uma relação. Então, assim, a mensagem do dia, desse momento agora, nem tudo que passa pela cabeça precisa sair pela boca. Não é sinceridade, é humildade, é sabedoria e educação. Sucesso, minha Obrigada, amiga. obrigada, obrigada. Vamos brindar aqui com a... Saúde! Sucesso!